Muito bem, mais uma vez nos reunimos para o nosso estudo do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, hoje quarta-feira, dia 22 de junho de 2022. Nós estamos estudando a formação dos médiuns, o capítulo 17, e nós vamos estudar o item mudança de caligrafia e também vamos entrar no assunto perda e suspensão da mediunidade. Tem isso? Tem isso também. E nós vamos entender, segundo Kardec, por que acontece. Tá? Então, é uma pena que a gente não tem tempo suficiente para a gente ir até o fim na perda e suspensão da mediunidade, para que a gente possa entrar em outro tema, né, de forma integral. Mas vamos fazer eles de forma quebrada, mas vamos continuar. Então, mudança de caligrafia. Lembrando que a gente está estudando a psicografia, né? Então, estamos tratando de médiuns escreventes. E Kardec está orientando como é que a gente desenvolve essa mediunidade. E na época, né, ele falou que essa mediunidade, esse tipo de mediunidade, é uma mediunidade muito procurada e é muito fácil de desenvolver. A grande maioria das pessoas conseguem bons resultados. A grande maioria daqueles que se prestam a desenvolver essa mediunidade. Então, no item 219, né, que os números, eles vão simplesmente nos orientando para que a gente tenha uma referência. Se alguém falar, vê lá no item 219, o que ele fala sobre mudança de caligrafia. A gente já vai direto lá, para não ficar procurando. Então, é uma maneira muito organizada que Kardec encontrou para que a gente pudesse ter essa facilidade em se localizar no Livro dos Médiuns. Então, ele fala, fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é o da mudança de caligrafia, ou da caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. Então, o médium tem uma caligrafia, normalmente, e quando ele dá uma comunicação por escrito, a caligrafia muda. Não é mais a do médium, é de alguém externo a ele. E isso é interessante, porque é um indício de que é uma entidade diferente do médium. Então, não é o médium que está escrevendo, e sim um espírito, né? Agora ele segue. E o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre com o mesmo espírito, e às vezes é idêntica à que ele tinha em vida. Então, aqui a gente pode entender duas coisas. Primeiro, é uma característica do espírito. É como eu. Se alguém pede para eu escrever uma coisa, eu escrevo. Aí, uma outra pessoa pede para eu escrever, eu escrevo um bilhete, uma coisa. Ou ele faz um ditado, eu vou escrevendo. A mesma caligrafia do primeiro é do segundo, não tem por que mudar. É uma característica minha, é quase como uma impressão digital, quase. Porque com o tempo ela muda também, né? A gente nota, por exemplo, é comum ver o médico escrevendo, ele escreve aqueles rabiscos, tudo assim, porque ele, não sei se não tem paciência, ou escreveu muito e acaba fazendo aqueles rabiscos lá, que é até difícil de entender, né? Mas isso é só como um exemplo. Mas cada um tem a sua forma de escrever. E na segunda parte dessa frase e às vezes é idêntica à que ele tinha em vida. Ué, e por que não é sempre idêntica? Do mesmo jeito que o espírito tem afinidade com a apresentação dele, eu me lembro até que foi uma pergunta da Suelen há um tempo atrás, no mesmo estudo nosso. Por que alguns espíritos se apresentam como, por exemplo, preto velho, né? Então, não foi a última encarnação dele, pode não ter sido, mas ele se identifica com aquilo. A caligrafia do espírito pode não ser a mesma dessa vida anterior que ele teve, né? Antes de desencarnar, mas pode ser uma outra anterior, que ele se identificava mais, e a caligrafia se identificava mais, porque estava relacionado com, sei lá, alguma atividade de escritor, alguma coisa assim. Então, por isso que ele fala, e o mais notável é que a mesma caligrafia se repete sempre com o mesmo espírito. É uma identidade dele, ou pelo menos é um indício de uma indicação de identidade. E às vezes é idêntica à que ele tinha em vida.
Então, não necessariamente da última. Eu, por exemplo, desencarno, né? Aí eu vou dar uma comunicação por escrito. Ué, mas ele não escrevia desse jeito. Eu lembro dele ter escrito para mim várias coisas, e não era essa caligrafia. Ele escrevia em letra de forma. Essa agora é corrida, né? Então, mas talvez eu me identifique com uma outra caligrafia de uma outra época, né? Essa mudança só ocorre com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Se tiver alguém com o microfone aberto, se puder fechar, porque está dando uns ruídos aqui, né? E pode atrapalhar aí quem estiver ouvindo, né? Pode ficar mudo quando eu falo. Então, ela socorre entre médiuns com os médiuns mecânicos e semimecânicos. Por quê? Porque o movimento da mão é involuntário para o médium, né? Mas é dirigido pelo espírito. Então, o espírito se serve da mão do médium como se fosse uma caneta. Então, aí ele pode imprimir a caligrafia dele. É interessante que quando o espírito escreve, na maioria das vezes, ele não se importa com a caligrafia ao longo, principalmente se for intuitiva ou se não for mecânico, né? Então, o que acontece? Quando ele vai assinar, aí ele assina com toda a calma, muito mais lento. Por quê? Porque ele quer identificar aquela assinatura dele. Ele quer que ainda que todo o corpo da mensagem não tenha a caligrafia dele, na assinatura, muitas vezes, ele coloca com muito cuidado para que seja identificado de alguma maneira. Interessante isso, né? A nossa letra é uma forma de nos identificar, né? Não se dá o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, pois nestes o espírito age apenas sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns. Lembra-se que a gente falava que o médium, que é intuitivo e não mecânico, ele serve de intérprete para o espírito. Então, ele é um agente intermediário entre o espírito e quem quer que seja que vai receber a comunicação, né? Se for por escrito, então várias pessoas, possivelmente, terão acesso àquilo, né? Então, ele fala, quando o médium é puramente intuitivo, aí a caligrafia não muda. Claro, é a caligrafia do médium. Então, o médium escreve a maneira que ele costuma escrever normalmente, né? Como ele fala assim, a mão é dirigida pela vontade do médium, como nas circunstâncias comuns, como normalmente ele vai escrever uma carta, né? Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova absolutamente contra a sua faculdade, pois a mudança de caligrafia não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, mas decorre de uma aptidão especial de que os médiuns mais decisivamente mecânicos nem sempre são dotados. Designamos os que a possuem por médiuns polígrafos, né? Então, mesmo assim, pode haver uma diferença de caligrafia. Então, não é condição absoluta na manifestação dos espíritos, tá? Aí o tradutor, ele faz uma observação sobre aqueles que contestam, aqueles que negam a mediunidade. Então ele coloca: os casos de reprodução mediúnica de caligrafia de mortos são numerosos e, como sempre, suscitaram hipóteses e explicações fantásticas dos negadores. Então, por parte dos negadores, aqueles que são os contestadores, que acham que aquilo é um embuste, que aquilo lá é uma coisa falsa, né? Então, eles levantam hipóteses
né, buscam explicações fantásticas até, né? E até ele fala, olha, quanto mais dotado de conhecimentos científicos, o negador mais se empenha em explicar os casos a seu modo. Então, aqueles que negam, aqueles que não aceitam, né, não concordam, não são convencidos, né, eles querem explicar a sua maneira. Então, às vezes, tem explicações as mais malucas possível, né, para não falar outra coisa. No campo religioso, dá-se o mesmo, né? Então, olha só essa história. O professor e reverendo Toniel Mota relata em seu livro Temas Espirituais um caso de comunicação escrita recebida pelo Dr. Felício dos Santos, que por algum tempo se entregou à prática do espiritismo, mas morreu católico praticante. Então, esse professor e reverendo Toniel Mota, né, escreveu um livro, Temas Espirituais, e fala e num desses casos, né, fala desse Dr. Felício dos Santos, e isso nesta capital, provavelmente São Paulo. O espírito comunicante havia sido professor e amigo do autor. Então, o Dr. Felício era amigo do professor e reverendo Otoniel, né, que identificou a caligrafia do mestre. Ele falou, não, é dele mesmo, não tenho dúvidas, identificou, né? Mas explicando que se tratava do demônio. Então, como é que pode uma coisa dessa, né? Então, isso saiu na imprensa metodista, Temas Espirituais, né, em 1945. Foi daí que surgiu né, assim que ele tomou conhecimento, né, o tradutor, né? Então, como não tinha explicação nenhuma, é coisa do demônio, só pode ser, né? Então, essa era a explicação dele. Então, isso, na formação no item, né, no capítulo 17, Formação dos Médiuns, quando se trata de mudança de caligrafia, é isso, né? Então, existe essa possibilidade, o motivo é esse, que o espírito, normalmente, ele escreve como espírito, né? Tem uma mensagem psicográfica e sempre está associado, ou quase sempre está associado com a mesma caligrafia que ele tinha em vida, né? E agora nós entramos na perda e suspensão da mediunidade. Quando que acontece isso? Aí o médium, de repente, para de dar as manifestações dos espíritos. Então, item 220. Bom, aí Kardec faz uma série de perguntas para os espíritos sobre isso. Então, ele fala, a faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas. Eis as respostas dos espíritos a algumas perguntas feitas a propósito. Então, sobre esse assunto, foram feitas algumas perguntas. Por que às vezes para, estou sujeito a intermitência, para, continua. Por que acontece isso? Ou então, durante um tempo, o médium deixa de dar comunicação. Parou, fica uma pessoa que perde momentaneamente a capacidade, a faculdade mediúnica. Então, a primeira pergunta que ele faz é, os médiuns podem perder sua faculdade? Os espíritos falam, isso acontece com frequência, qualquer que seja o gênero da faculdade. Então, qualquer faculdade mediúnica está sujeita à suspensão, ou à intermitência, ou à perda. Mas quase sempre também não passa de uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, muitas vezes é por um tempo. Como ele fala, é quase sempre. Não é sempre, mas é quase sempre que a interrupção é momentânea, é por um tempo. Depois ela volta. Aí Kardec fala, a causa da perda da mediunidade seria o esgotamento do fluido, né? Porque tem os fluidos envolvidos, perispírito, né? Tudo isso. Então ele fala assim, é porque esgota, acaba o fluido, não tem fluido suficiente. Aí ele fala, qualquer que seja a faculdade do médium, ele não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos. Lembra que a gente sempre fala assim, olha, tem 3 coisas que permitem a manifestação
do espírito, ou seja, que a mediunidade aconteça. Então, a primeira, a pessoa ser médium. A segunda, ter um espírito que quer se fazer manifestar através desse médium. Então, as duas condições tem ali. E por que não acontece todo o tempo? Porque tem que haver uma permissão. Os espíritos superiores têm um controle sobre isso. Que sempre a gente fala, sempre lembra isso aí. Senão seria uma festa, seria um total descontrole. Os espíritos fazendo o que bem entendem. Hoje, com médium bastante assim, mediunidade aflorada, né, intensa, né, já é difícil ele segurar, ele tem que se educar para isso, né? Agora imagine se não tivesse controle, aí que a coisa desandava, né? Então, a mediunidade, qualquer que seja a faculdade, não tem poder sem o concurso simpático dos espíritos. Então, tem que ter os espíritos que vão estar, de alguma forma, autorizando aquilo, atuando, né? Não é assim, atua, não, de graça. Quando nada obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta, mas frequentemente são os espíritos que não querem ou não podem servir-se dele. Então, é isso que pode acontecer, né? Quando falta, é porque os espíritos não querem, ou então não podem. O médium não consegue, né, fazer se colocar à disposição, não consegue atuar mediunicamente, então não vai sair a comunicação. E qual que é a causa do abandono do médium pelos espíritos? Então, quando o espírito abandona o médium, qual que é a causa? Aí, para mim, esse é um dos itens mais importantes, as respostas que eles dão aqui, né? O uso que ele faz da mediunidade é o que mais influi sobre os espíritos bons. Então, o que está sendo feito da mediunidade? Qual que é o propósito desse médium? Quando ele se deixa o espírito se manifestar através da mediunidade dele. Aí, eles seguindo aqui, os espíritos falam, olha, nós podemos abandonar o médium quando ele emprega em futilidades ou com finalidades ambiciosas e quando se recusa a transmitir as nossas palavras ou colaborar na produção dos fenômenos para que os encarnados que apelam a ele ou que precisam ver para se convencerem. Então, futilidades. Isso não é uma brincadeira. A mediunidade não foi feita para isso, não foi permitida para isso. Nenhum médium vem para ficar dando espetáculo, né? Finalidades ambiciosas, ficar cobrando por isso, ficar aí fazendo da mediunidade uma profissão, né? E também quando os espíritos querem transmitir algum ensinamento, né, colaborar para, né, a produção de fenômeno e tal, e o médium se recusa. Então, são essas causas. E eles continuam, né, os espíritos. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para o seu prazer, e menos ainda para servir às suas ambições, mas para servir ao seu progresso, de quem? Do médium, seu progresso, e para dar a conhecer a verdade aos homens. Então, fazendo sério, né, servindo esses propósitos de maneira séria, contribui para o progresso e também faz com que chegue, que essa verdade apareça aos homens. Então, quando um médium é sério, ele é tratado seriamente, apesar de ter sempre aqueles que vão contra, aqueles que são os inimigos, né, do espiritismo, né? Aqueles que não concordam, aqueles que buscam desmascarar o que não dá para desmascarar, né? Então, um exemplo de quem fazia da mediunidade muito séria, tudo, e ganhou, conquistou através da seriedade do trabalho, é Chico Xavier. Outro médium, é o Divaldo. E é por aí afora, dá para a gente saber outros
que trabalharam de forma, né, Ivone Pereira e tantos outros aí, que trabalharam de forma séria. E aí conquistaram a confiança e a verdade veio à tona, né, para os homens, para as pessoas. Então, esse é o objetivo. Então, repetindo aqui, esse dom de Deus, a mediunidade, não é concedido ao médium para o seu prazer. Também não foi feito para servir às suas ambições, mas para contribuir com o seu progresso, o progresso do médium, e ajudar na evolução dos homens, trazer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não corresponde mais aos seus propósitos, esses que acabamos de ler, né? Nem aproveita as instruções e os conselhos que lhe dá, afasta-se e vai procurar um protegido, um outro médium mais digno. Vocês percebem como a gente define a companhia espiritual? Se a gente utiliza, claro que aqui é específico para mediunidade, mas a gente pode ir até um pouquinho mais longe e falar em comportamento, em falar em pensamento, em atitudes. Então, conforme o tipo de atitude, pensamento, comportamento, e se é um médium, né, que tipo de utilidade está dando para a mediunidade, então ele está definindo qual que é a companhia espiritual. Então, não tem segredo. Nós somos como um diapasão, né? A gente vibra e aí entra em sintonia com a mesma frequência. Então, o diapasão é aquele instrumento de afiar, de afinar instrumento musical. Então, bate ali, tá, e vai, a corda vibra, por exemplo, exatamente naquela frequência. Então, a corda do violão, por exemplo, né? Porque entra em sintonia. Então, a corda está quietinha lá. Se bater o diapasão, a corda começa a vibrar. Então, só usando essa analogia, nós somos aqueles que vão dando o tom, né, para a nossa companhia espiritual. O espírito que se afasta não pode ser substituído, e nesse caso, se poderia compreender a suspensão dessa faculdade. Então, não dá para vir um outro espírito no lugar? Se saiu, não dá para vir? E aí, podia, né, dar continuidade? Aí os espíritos falam, olha, não faltam espíritos que desejam, acima de tudo, comunicar-se e estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Agora, que tipo de substituto, né? Essa que é a questão. Que outro espírito que vem substituir aquele que deixou? Aquele que estava buscando com que o médium utilizasse bem a mediunidade dele, desse uma finalidade útil, trabalhasse para Jesus, né? Mas quando este é um espírito bom, pode ter se afastado momentaneamente, privando-o por algum tempo de toda a comunicação, para que isso lhe sirva de lição e lhe prove que a sua faculdade não depende dele. E por isso mesmo não lhe deve servir de envaidecimento. Então, a faculdade mediúnica não é propriedade do médium. Aquilo pode ser retirado a hora que quer. É que nem uma fortuna. Vocês já viram gente que tem uma fortuna enorme, da noite para o dia perde? Como é que foi isso? O que aconteceu? Não sei, 1000 motivos. Mas não é dele, ele é usufrutuário daquilo lá. Então, tudo que nós temos é usufruto. A gente não é detentor daquilo. A única coisa que nós temos é a vida imortal, o livre-arbítrio. Tem algumas coisas que são nossas, né? Mas tudo aquilo que vem como ferramenta para que a gente possa evoluir, isso tudo é temporário, né? Então, essa faculdade não depende dele e também não deve servir de envaidecimento, não ficar vaidoso, sabe, por ter essa faculdade. Essa privação momentânea tem ainda por fim de provar ao médium que ele escreve sob influência de outro,
pois de outro modo não haveria intermitências. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição, demonstrando às vezes a solicitude do espírito pelo médium, sabe, o carinho do espírito, o querer bem do espírito, né, para com o médium, a quem se afeiçoou e ao qual deseja proporcionar um repouso que julga necessário. Então, o espírito, ele não quer sacrificar o médium. Quem está habituado, quem está familiarizado com reuniões mediúnicas, sabe que os espíritos protegem o médium. Não exige demais, não sobrecarrega demais, faz tudo na medida. Então, tudo aquilo que o espírito oferece para o médium é dentro do limite do médium. Oferece, assim, na verdade, exige do médium, né? Numa comunicação mediúnica. Né? Voltando, né, lembrar que isso aqui tudo tem a ver com a escrita que ele está falando. Todo o tempo aqui ele está falando disso. Mas que a gente pode sair um pouquinho do tema, né, da psicografia e ir para outro tipo de mediunidade. Né? Então, se o espírito acha que o médium tem que repousar, ele simplesmente suspende a mediunidade, né, desse médium, essa faculdade. Nesse caso, ele não permite que outros espíritos o substituam. Se ele se afastar simplesmente, vinha outro espírito e já queria trabalhar através dele, queria se manifestar através dele. Então, ele fala, não, nem eu e nem ninguém mais, para que você tenha o benefício do descanso, do repouso. Então, vocês percebem como os espíritos são atenciosos, né? Espíritos bons. Aí o item, a pergunta número 5. Mas existem médiuns de muito merecimento, moralmente falando, que não sentem nenhuma necessidade de repouso e ficam muito contraídos com a interrupção, cujo objetivo não compreendem? Né? Então, aqueles médiuns que gostariam de trabalhar, puxa, eu quero trabalhar, eu sei, moralmente ele tem essa capacidade, né, tudo, e ele gostaria de continuar trabalhando, né? Não precisa de repouso. Aí os espíritos falam, serve para experimentar-lhes a paciência e avaliar a sua perseverança. Então, talvez está faltando aí, né? Moralmente ele está bem e tudo, mas precisa polir alguma coisa, a paciência, a perseverança, por exemplo. É por isso que os espíritos geralmente não marcam o fim da suspensão, pois querem ver se o médium desanima. Muitas vezes também é para lhe deixar tempo de meditar sobre as instruções que lhe deram. Então, nesse momento, o médium não está tão envolvido, né, com o dia a dia do trabalho mediúnico, então ele pensa o que está acontecendo, sabe, como que meditar, digerir o que foi que, né, ele aprendeu nesse tempo, ou as instruções que chegaram até ele. É por essa meditação que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Então, bons espíritos procuram espíritas sérios, médiuns sérios. Então, eles não estão atrás dessas futilidades, né, de tudo isso. Não, eles trazem algo, né, assim, um objetivo, vem com eles, né, o objetivo de fazer coisas boas, de dar uma utilidade útil à mediunidade. Isso eu aproveito até para lembrar que toda reunião mediúnica a gente faz inicialmente uma prece, pedindo a presença dos bons espíritos, pedindo a permissão de Jesus. É para isso. Então, nós temos que ter a postura, né, trabalhar direitinho, tal, formar um ambiente apropriado para isso e ter as companhias adequadas. Aí sim nós temos uma reunião mediúnica sob controle. Controle de quem? Dos bons espíritos. Devidamente protegida, amparada, equilibrada, harmoniosa, né? Porque os espíritos sérios buscam trabalhadores sérios. Não podemos considerar assim os que, na verdade, são simples amadores de comunicações. Então,
se são espíritas que não têm um compromisso com a responsabilidade, não serve. Como ele chamou, são amadores de comunicações. Aí ele pergunta assim, é então necessário que o médium prossiga nas tentativas de escrever? Então, parou, né? Ele está falando aqui da mediunidade, a psicografia. Então, e aí, ele para de escrever? Para de tentar? Os espíritos falam, se o espírito aconselhar, sim. Mas se lhe disser, desculpa, mas se lhe disse que se abstenha, deve obedecê-lo. Então, se ele está precisando parar, para. É uma orientação, ainda que venha de forma intuitiva, ou que venha através de uma escrita para o médium, vem um bilhete para ele, vem uma instrução para ele. Eu lembro que a gente fez uma live com a Célia Diniz, que trabalhou muito tempo com o Chico, desde criança, né? E ela era de São Leopoldo. E ela ganhou do Chico um bilhete que o Emmanuel escreveu para o Chico. Então, uma comunicação, deixou registrado um bilhete para o Chico Xavier. E era uma orientação, era uma demonstração de carinho, e tanto que ela usa nas palestras, fala, olha, falam que o Emmanuel era muito duro com o Chico. Né? Não, ele era exigente, mas ele era muito amoroso. E aqui está a prova, o bilhete que ele tinha deixado para o Chico Xavier. Né? Então, o médium, o espírito fala, se ele aconselha, é melhor que realmente se abstenha de trabalhar, deve obedecê-lo. E a pergunta número 7. Ele teria um meio de abreviar a prova? Né? Que prova é essa? Essa da suspensão da mediunidade. Os espíritos falam a resignação, ou seja, entender, aceitar, ficar quieto no seu canto, e a prece. No mais, basta fazer diariamente uma tentativa de alguns minutos, pois seria inútil desperdiçar tempo em ensaios infrutíferos. Então, faz uma tentativa. Mas por quê? Ele fala, a tentativa tem apenas o fim de verificar se já recobrou a faculdade. Então, através dessa tentativa, por alguns minutos, ele não precisa ficar 2 horas lá, né? Porque não vai dar em nada, vai perder tempo. Então, faz uma tentativa, vê que ainda não está escrevendo, deixa para o dia seguinte, vai até que uma vez volta, então, para ver se ele recobrou essa faculdade. Né? Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque nós estamos avançando muito no tempo. Opa, tem só mais uma aqui, desculpa. É o item 8, né? A suspensão implica o afastamento dos espíritos que habitualmente se comunicam. Então, tem os espíritos normalmente que estão, né, trabalhando ali, se comunicando e tal. Então, ela implica o afastamento dos espíritos. De maneira nenhuma. O médium se acha na situação da pessoa que tivesse perdido a vista momentaneamente, mas não foi abandonada pelos amigos, embora não os veja. Então, ele faz essa comparação, tá vendo? É como se a pessoa se tornasse cega, mas está cheio dos amigos perto. Ele não está vendo, mas os amigos estão ali, ajudando, querendo, né, o bem dele. O médium pode e deve continuar a conversar pelo pensamento com os espíritos familiares e persuadir-se de que é ouvido. Entenda que está sendo ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações por meio material com certos espíritos, não o priva das comunicações mentais. Então, ainda que não esteja havendo comunicação por escrito, a comunicação mental continua. E o tradutor faz só uma observação, ele fala que as comunicações morais, né? Porque o significado da palavra moral em francês tem um outro sentido, por isso que ele usou a palavra mental. Então, ele não o priva das comunicações mentais. Por causa de alguém ter o original francês, ele vai falar, mas por que moral e mental? Ele já sabe.
o motivo que é. O José Herculano Pires era muito preocupado com isso, dá sempre um lastro de, né, do que estava sendo, né, um conhecimento para aquilo que estava sendo traduzido, né? E aí, dia 29 de junho, nós vamos continuar com a formação dos médiuns e perda da suspensão da mediunidade, e vamos entrar já no próximo item, logo em seguida desse aí, tá? Então é isso. Oi, Mariana, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, agora nós temos alguns minutos onde a gente pode discutir sobre o que a gente acabou de estudar, de falar, enfim, né, de ler aí. E se teve dúvida, se tem algum comentário sobre isso, então esse é o momento. A Inedina, pelo jeito, caiu. Bom, tem uma aqui, a Inês está aqui presente, ela vai fazer uma observação. Uma dúvida, pergunta. Assim como houve a evolução da escrita, né, da psicografia, que saiu da cestinha e tal, passou para a escrita, você acha que com essa era digital, eventualmente, vai passar para uma evolução onde não tem que ter... A pergunta da Inês é bastante apropriada. Antes a escrita ela era utilizada com cestinhas, tinha que usar alguma coisa ali, e era muito mais assim, efeitos físicos, né? As manifestações de efeitos físicos, do que propriamente a psicografia, essa que inclusive envolve o efeito intelectual, né? Que vai o médium escrevendo. E ela perguntou, caso a gente tenha... então, nessa evolução, que evoluiu da cestinha para a mão, tal, e essa... pode vir a ter um outro uso, por exemplo, de objetos, né? Que, tipo máquina de escrever, computador, enfim. Eu diria que sim, né? Quem de vocês não sabe que esse ditado, né? Quer dizer, ao contrário, né? Todos nós sabemos que a gente pode mandar uma mensagem de WhatsApp pela voz, né? E aí sai escrito. Então, isso é uma evolução. Poderia ser utilizado para isso, né? É um ponto. Existem, mas aí é psicofonia, tá? Existe uma pessoa no Brasil, puxa vida, agora eu não vou saber o nome dela, se alguém souber, fala. Ela faz um trabalho de transcomunicação instrumental. Então, ela fala com espíritos em outras dimensões, né? Esses espíritos são espíritos assim que foram cientistas na Terra, e eles têm alguns centros de transmissão, né, de comunicações por aparelhos para a Terra, né? E ela capta isso aí. Então, ela tem gravações, ela tem fala, e uma delas que está aqui nessa região, no hemisfério norte, né, nessa região, é o Tesla, né? Nicolas Tesla. E ele é um dos organizadores disso, né? E tem vários lugares. Então, tem aqui, tem na Europa, tem na América do Sul, e recentemente, por uma palestra que eu vi dela, né, de uma entrevista, tem também na Ásia. E aí ela ficou impressionada como a Ásia está evoluída. Talvez porque eles tenham realmente mais, nesse contexto aí de instrumentos, né, de desenvolvimento, né, nessa parte de comunicação. Então, lá eles, assim, rapidamente eles estão numa posição muito boa em termos de comunicação. Há um tempo atrás, ela falou que teve uma vez, ela recebeu uma ligação, né, que se identificou com o nome de um dos espíritos, né? Ela falou, ela achou que era trote, né? Mas ainda assim ela ficou com aquilo, né? Falou, guarda. Quando ela veio aqui para os Estados Unidos e teve uma reunião de materialização, né, aí a voz daquele espírito se tornou presente. E aí ela aproveitou e tirou a dúvida. Ela falou, por que você... falou, foi o senhor que me deu que fez a comunicação, né? Ele falou, foi, né?
Eu falei, por que não evoluiu isso? Ele falou, porque a partir daqui, pela telefonia, porque a partir desse momento, a partir daquele momento, a Terra teria como que um escudo de ondas em toda a superfície, e isso interferia na comunicação, que são as ondas, né, de telefonia e tanta coisa hoje que é usado tudo sem fio, muita coisa sem fio, né? Então, todo o planeta estava irradiando muitas ondas, e aquilo era um fator era um obstáculo para a comunicação. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente está justamente tentando falar, responder o que a Inês perguntou. Então, existe sim evolução através de instrumentos, é possível, né? A mediunidade, utilizando as pessoas, isso vai permanecer ainda por muito tempo, que isso aí independe de qualquer recurso, em qualquer lugar, pode estar na floresta, pode estar no deserto, pode estar no centro da cidade, vai ter o médium ali, ele é uma antena que dá para trabalhar, né? Sem nenhum recurso, outro de energia, esse tipo de coisa, né? Energia que eu digo, tipo elétrica, né? Ou, enfim. Mas existe sim esse progresso, né? Quem lembra do filme Nosso Lar, quando lá no plano espiritual, lá em Nosso Lar, a família se reúne para receber uma comunicação através de uma tela do pai da família que estava ali, que já estava encarnado, que seria também pai do grupo ali, né, que seria chefe de família, depois iria a esposa, depois alguns filhos, né? E ele dá a comunicação. Ele era uma criança ainda, mas ele, como espírito, ele dá a comunicação para aquela tela. Então, os recursos de tecnologia, sim, vão estar presentes, assim, a partir de agora, desde que tenha recurso, sim. Pode falar, Sueli. Uma parte aqui cortou e eu fiquei bem interessada nisso que você está explicando. Não sei se eu entendi direito. Existem... porque cortou, né? Só para não ter certeza. Esta mulher que eu não peguei o nome, ela sabe de espíritos na área da ciência que estão localizados em alguns lugares do mundo para comunicações? É isso? Exatamente. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link da palestra dela, Por né? favor. Inclusive isso que eu acabei de falar, né? E nessa reunião de materialização aqui nos Estados Unidos, né? Ele dá instruções para ela de como melhorar a capacidade de receber, né? E ela fala como é que é feito, tudo é muito interessante, né? Isso já há muito tempo, tinha até um nome, Spiricom, no passado, era um instrumento que deram o nome de Spiricom, que era a comunicação com os espíritos através de instrumentos. Ela chama de outro nome, ela fala de transcomunicações instrumentais, alguma coisa assim, né? Então, eu vou mandar para o grupo isso, tá? Vocês vão achar interessante, com certeza. E então, o interessante também é que os espíritos, eles não falam o que tem que fazer. Eles deixam para a gente fazer e dão alguns toques, alguma ajuda. Porque a evolução nossa, ela é feita a 4 mãos. A evolução nossa é material, de encarnados aqui, e de espíritos. Não é só de espíritos, não é só de encarnados. Então, existe essa colaboração, ainda que inconsciente. É muito interessante isso. Eu vou passar para vocês o link de algumas palestras dela, sei lá, 2 palestras, e mais essa que ela fala. Juro para vocês que depois eu pego o nome dela, né? Não é difícil, não. Eu vou. Ela trabalha há muitos anos com isso. Ela usa um monte de material diferente, várias coisas, para poder fazer essas comunicações, inclusive fotos. E ela se comunica com muitas pessoas no mundo todo que pedem informações sobre parentes desencarnados, filhos, pais, irmãos, enfim, né? Porque normalmente isso é o que mais consola, né? Saber que o espírito
né, que é o desencarnado, continua vivo, né? Então, um parente, um ente querido desencarna, aí vai buscar o consolo nisso, né? E eu me lembro que ela falava também que os espíritos, eles têm que ter sempre, para se comunicar, eles têm que ter sempre um material que eles possam trabalhar. Deixar do nada para eles para trabalhar é difícil. Então, por exemplo, quando o espírito precisa provocar assim uma manifestação de haja voz, uma comunicação falada, né? Então, o que ela faz? Uma das pessoas que colaboram com ela teve essa ideia, fazia gravações prolongadas com sons, esse tipo, só som assim. Aí os espíritos pegam uma fração desses sons e vão compondo e vira frase. É mais ou menos como essas comunicações de GPS que a mulher fala. Então tem um monte de palavra lá, ela vai compondo aquilo. Não é que, como é que ela sabe tudo aquilo? O nome de rua, fala, vira à direita, vira à esquerda, e agora rua tal, e não sei. Como é que ela sabe? Ela vai pegando peças, pedaços e monta. O programa faz isso. E os espíritos fazem isso com pedacinhos de voz, não é fonema, tem um nome para isso aí, são sons, né? E aí eles vão, som um pouco mais grave, agudo, isso, sabe? E vai compondo aquilo aí. Então é muito mais fácil para eles trabalhar isso do que eles transmitirem, tendo que utilizar, por exemplo, o ectoplasma, uma garganta assim produzida naquele momento, né? Então são essas. É muito interessante isso. Eu espero só que eu não tenha ido longe demais e alguém achar que eu tô viajando na maionese. Né, Inês? Ainda mais você que chegou agora, né, Mariana? Falando, nossa, esse maluco aí falando, eu sei lá de onde que apareceu, onde que foi que eu, né, vim parar aí, né? Mas a mediunidade é algo fantástico. Os espíritos, a gente acha que está muito evoluído aqui. Estamos, muito. Em termos intelectuais, em termos, assim, de progresso científico, tudo. Mas eles estão muito tempo na frente da gente. Se pega as obras de André Luiz, coisa que ele falou há 70 ou mais anos atrás, hoje está sendo, ou alguns anos atrás, poucos anos atrás, foi constatado que era uma realidade, né? Em vários setores da ciência. Então, ou seja, nós estamos evoluindo. Vamos chegar lá, mas ainda tem muito caminho para percorrer, né? Luiz, Pois dá não. licença. Em relação, eu acho, você falou da Ásia está mais evoluída no sistema comunicação sem ser a escrita. É Não sei, tecnologia, na verdade, né? não sei se você já ouviu falar dos exilados da capela. Sim. Eu estava vendo outro dia, semana passada, uns documentários. Infelizmente, eu não consegui, não guardei, né, por falta de organização, não guardei os links, mas que a maioria dos exilados que reencarnaram aqui na Terra estão localizados exatamente aí na China, na Índia. Exato. Talvez por isso tenha essa evolução. Exato. Muitos, inclusive, já retornaram para o país, para o planeta de origem, porque já evoluíram aqui moralmente. Em termos intelectuais, eles realmente estavam muito evoluídos. Faltava ainda esse aspecto moral, que é mais ou menos a condição nossa aqui, viu? Nós estamos aqui procurando nos melhorar, moral e intelectualmente, e para que a gente possa ir para outros planos, né? Até mesmo outros planetas, ou contribuir mais com esse aqui, né? Ficando por aqui mesmo. Mas o fato é que aqui é uma reunião de espíritos que precisam aprender muita coisa ainda. Nós fazemos parte desse grupo, né?
E então a gente está realmente evoluindo. A gente veio de lugares, não todos nós, né, mas alguns, né, principalmente no começo, vieram de mundos mais evoluídos, para dar uma alavancada nesse aqui, para dar uma, né, assim, dar assim, um chá de progresso, né, nessa turminha aqui que somos nós, né? Então, é isso mesmo. Exilados da Capela, o livro é muito bom, quem conseguir, quem puder ler aí, o livro é muito bom também, que fala disso, né? Que dá umas explicações melhores a respeito, né? Sobre a mudança de caligrafia, esse tipo de coisa, está tudo bem, não tem nenhuma observação, ou ainda suspensão da mediunidade, que a gente entrou, tem um pouquinho mais tempo para finalizar ainda esse tema, né? Mas já dá para ter uma ideia, né? O uso útil da mediunidade, se alguém quiser comentar sobre isso, fica à vontade. Luiz, me surgiu uma pergunta aleatória, na verdade. Que a pergunta da Inês foi muito bem colocada. Sim, foi uma ótima pergunta. Dá margem para umas coisas futuras. É claramente que a gente aprende, pelo menos, esse começo que nós temos, né? Porque é um grande início, né? Nós somos bebês ainda nessas questões da doutrina espírita, e eu acredito, é uma opinião que eu tenho, que outras formas de desenvolver a mediunidade virão ao longo dos séculos, com certeza, assim, né, à medida que nós nos depuramos e necessitamos menos da matéria. Mas em relação à matéria ainda, e pensando na tecnologia, que é uma coisa interessantíssima, seria viável dizer que em um futuro, não sei se um futuro breve ou não, os espíritos utilizariam menos dos médiums e mais dos objetos, ou seja, mais das linhas de comunicações tecnológicas para se comunicar? Por um exemplo, sabemos que precisa sim da matéria, né? Um espírito não tem como se comunicar sem um vínculo com a matéria, né? Por exemplo, uma matéria não se move sozinha, né? Precisa de alguém estar ajudando em termos de ectoplasma e uma série de coisas, né? As questões do campo mediúnico, o espírito não tem como pegar um copo e jogar, né? Existe toda uma questão. E quando eu falo da utilização de médios, eu digo nessa questão mecânica, né? De fala, de escrita, de comunicações psicofônicas, não incorporação, que seria errado dizer, né? Mas se hoje, vamos supor, né, falando de hoje, nós temos um telefone extremamente que faz praticamente tudo, se não faz tudo, né? E vamos dizer que se fosse possível, né, que eu acredito que, como você disse, né, eles estão anos-luz na nossa frente em termos de conhecimento e tecnologia, mas de não se utilizar mais do corpo físico diretamente, e sim de um objeto de comunicação. Por exemplo, não se utiliza, né, mecanicamente dizendo, de uma mão de um médium para escrever uma carta, e se o espírito pudesse utilizar ainda, obviamente, né, que vai precisar da matéria e de uma questão mediúnica envolvida, mas de um aparelho, vamos assim dizer. Seria lógico dizer que isso poderia acontecer? Se é que eu fui clara. Não foi. Eu acho que entendi o que você quis dizer. Eu vou começar dizendo, porque quando você falou que a Inês foi feliz no que ela perguntou, quando você falou isso, eu lembrei do psicoscópio. Eu não sei se vocês se lembram desse nos domínios da mediunidade, onde tem um capítulo que trata do psicoscópio, que é um equipamento, um aparelho que o plano espiritual utiliza para avaliar o médium, né? Para avaliar a condição em que ele se encontra, para avaliar, assim, é como se fosse não é assim,
um detector de imagem, tipo raio-x, alguma coisa assim, mas é para ver com profundidade, através do aparelho, os sentimentos do médium, né? O grau de mediunidade, enfim, faz uma análise disso. Você fala, pô, mas por que os espíritos estão fazendo isso? Será que eles não têm capacidade para isso? Para ver tudo isso que nós falamos aí, e tem que estar utilizando um aparelho, esse tal do psicoscópio, né? E então, eu acho que assim, nesse momento facilita para eles. Então lá facilita, os espíritos se utilizam de equipamentos nas reuniões mediúnicas, né? Então, se utilizam. Mas eu acho, agora vem um pouco da minha opinião, tá, Sueli? Que todos me façam, por favor, aquela análise bem feita, né, do que eu estou falando, para ver se não saiu bobagem, nada disso, né? Kardec sempre falou, passa tudo pelo crivo da razão. Então, mais essa aí para vocês. Eu acredito que um espírito muito evoluído, que ele já atingiu uma evolução muito grande, ele não precisa de aparelho nenhum, né? Mas, naquele momento em que ele está evoluindo, dadas as limitações, dadas as necessidades, ele se utiliza de equipamentos, de aparelhos, seja no plano espiritual, seja na Terra. Então, a Terra talvez precise, nesse momento, de alguns equipamentos, de alguns aparelhos, né, para que seja, espiritualmente falando, né, tudo, avaliado uma série de coisas, né? Como hoje tem raio-x, tem tudo, porque a gente não tem essa visão. Mas, como espírito, não precisa do raio-x, ele sabe, ele vê aquilo lá, né? Então, tem aparelhos desenvolvidos no plano espiritual, né, muito mais avançados, né? Agora, como disse hoje, na lição hoje, Kardec fala assim, a mediunidade, os espíritos, né, falam para ele, a mediunidade serve para auxílio do médium. Então, enquanto tiver a necessidade de que o médium trabalhe a benefício próprio, então a mediunidade vai ser, sabe, sem aparelhos, vai depender dele. Se por algum motivo não houver necessidade dele, mas sim do aparelho, né, então vai ser utilizado o aparelho. Mas tudo dentro daquele momento, da necessidade do momento. Então, essa teoria que eu estou falando agora, a minha compreensão é essa, depende da ocasião, né? Se a ocasião exige que tenha aparelho, vai ter. Quando isso? No momento da civilização aqui. Precisa do aparelho, vamos fazer. Que nem todos nós sabemos que dá para a gente se comunicar com o espírito através da fala, através do médium, né? Mas vem esse tipo de comunicação através de aparelhos, como a gente falou, né? Dessas intercomunicações instrumentais. Então, tudo depende do momento, tudo depende da necessidade. É assim que eu vejo. Não vamos jogar fora o médium, sabe? O médium fisicamente, porque vai ser substituído por aparelho, né? Por quê? Porque naquele momento precisa do médium, e o médium precisa da mediunidade. Eu preciso da mediunidade para poder avançar. Ao invés de ter, sei lá, limitações e tudo isso. Foi uma coisa que foi deixada para minha decisão. E eu optei por isso. Eu quero trabalhar mediunicamente, o máximo possível. Por quê? Porque eu sei da necessidade de tudo. Mas se amanhã tiver algum tipo de aparelho que me auxilie nisso, para ficar mais efetivo, ou até mesmo para que eu não tenha desgaste, não sei, alguma coisa assim, também vai acontecer. Tudo depende da circunstância, da ocasião, do momento. Oi, Inês. Só vou falar rapidinho. A parceria vai sempre existir, porque Isso é interessante. os mundos são ilimitados, tanto os menos avançados quanto os mais avançados. Então, a gente, como civilização, quando a gente avançar para um plano mais alto, a gente vai ter mediunidade de um plano ainda mais alto. Então, assim, é sucessivamente infinito. Então, essa parceria sempre vai existir, porque é a maneira
do médium evoluir e do ambiente dele evoluir junto com essa... Exatamente. Então, essa parceria que ela está se referindo é isso. Nós temos que lembrar que, encarnado ou desencarnado, a situação que a gente se encontra, nós estamos na Terra. E toda a Terra tem a Terra, ela é como assim, ela tivesse um estágio evolutivo. Ah, mas peraí, então você está falando de encarnado? Não, estou falando de encarnado e desencarnado. Né? É que, claro, existe uma diferença, um delay aí, entre o plano espiritual e o plano material. O plano espiritual já está mais evoluído, porque imaginem, tem muito mais espíritos tomando conta da Terra, porque isso aqui não está abandonado. É que tem uma turminha aqui que é do contra, né? Que faz aí atrasar todo esse conhecimento, né, e tudo. Mas isso que ela falou é importante, essa parceria. A Ana Paula está citando aqui, né, que vai existir sempre a mediunidade enquanto a reencarnação seja necessária. Mas vai chegar um momento, inclusive, que a intensidade da comunicação vai ser assim que nós vamos estar vendo o espírito, vai estar interagindo com ele. Mas isso lá na frente. Praticamente, vamos estar encarnados, desencarnados. Né? Por quê? Porque a gente vai estar em intensa relação com o mundo espiritual. Né? Olha, a gente avançou um pouquinho no tempo e vocês sabem que a gente respeita muito aqui. Então, finalizamos aqui o nosso estudo de hoje e eu agradeço a todo mundo que esteve presente.